Oi, irmãos! Então, eu vou fazer esse vídeo para vocês para falar um pouquinho sobre os 7 corpos sutis que eu mencionei no vídeo anterior. E eu tive 3 perguntas ali na minha caixinha de pessoas que me pediram para falar sobre esse assunto um pouquinho mais porque se interessaram. Primeiramente, eu quero deixar bem claro que eu ainda não sou nenhuma expert nesse assunto, pelo contrário, eu ainda tenho muito que estudar sobre. Mas eu acho que o pouquinho que eu já sei dá para compartilhar com vocês, dá para contribuir com vocês e talvez ajude um pouquinho mais a vocês e também motive vocês a estar estudando mais, a estar procurando mais, porque esse assunto é bem interessante, é de grande valia. Então, o que acontece? Esses 7 corpos sutis, eles são divididos em 2 partes, que os 3 primeiros corpos sutis que fazem parte do nosso corpo de luz, que não está aqui no plano físico, ele é chamado de tríade superior. Essa tríade superior, ela começa lá com o corpo Atma, que é, no caso, a nossa centelha divina, é Deus dentro de nós, esse corpo Atma. O segundo corpo, ele é composto pelo corpo búdico. O que é o corpo búdico? O corpo búdico é onde fica todos os nossos registros akáshicos. Todos os registros de todas as nossas encarnações estão nesse corpo. Então, por exemplo, quando a gente tem uma sensação de déjà vu, né, de ter vivido alguma situação que a gente parece que já viveu isso antes, é porque por alguma fração de segundos a gente teve acesso a esse corpo búdico. Mas aí, se tu me perguntares por que a gente não tem acesso a esse corpo búdico? Porque exatamente ele tem o registro de todas as nossas outras encarnações. E, honestamente falando, a gente ainda não tem condições nem de lidar com as coisas que acontecem nessa encarnação. Então, imagina que confuso seria se a gente pudesse simplesmente dormir e sonhar com o que aconteceu na nossa encarnação passada, por exemplo. Seria talvez bem confuso, muitas vezes traumático, porque a gente não sabe o tipo de pessoa que a gente foi numa outra vida. Então, por isso, a gente não tem acesso às informações akáshicas que estão no corpo búdico. O terceiro corpo, ele se chama mental superior. O que é o mental superior? O mental superior, ele é o corpo onde está registrado todas as informações que a gente precisa para esta encarnação, para esta vida. Então, assim, quando a gente ouve falar muito, né, nos dias de hoje é muito falado, olha para dentro, eu mesma falo sempre para vocês isso, olha para dentro, escuta teu coração, te percebe, volta para dentro, medita. É porque, assim, quando a gente foi feito o planejamento para nós virmos para cá novamente, existe dentro do corpo do mental superior tudo aquilo que a gente precisa para poder enfrentar todas as coisas que vão acontecer aqui. Todas as pessoas que a gente vai encontrar, todos os caminhos que a gente vai cruzar, todos os problemas que a gente vai ter que enfrentar para a nossa evolução já vem acompanhado da solução. Mas para a gente conseguir acessar a solução para cada problema, o entendimento para cada caminho, a gente precisa silenciar, a gente precisa se voltar para dentro para escutar o nosso mental superior. Então, o corpo Atma, que é a centelha divina, o corpo búdico, que é os registros akáshicos de todas as encarnações que a gente já viveu, e o mental superior, que é todas as informações, onde estão todas as informações para que a gente viva essa encarnação, fazem parte da tríade superior. Aí, os outros 4 corpos chama-se quaternário inferior, que são os corpos que já estão aqui na matéria. O corpo número 4 é o nosso corpo da razão, tá? Ele é o nosso mental inferior, o corpo da razão, onde é toda a nossa racionalidade está nesse corpo, onde começa a se desenvolver o nosso ego, está nesse corpo. Então, tudo aquilo que a gente fica tudo no mental, mentalizando, questionando e querendo saber por que isso, por que aquilo, mesmo que a tua emoção te diga uma coisa, a razão vai lá e te diz outra, é porque é o teu corpo da razão, teu mental inferior que está em ação nesse momento. Então, esse é o mental inferior, corpo número 4. O corpo número 5 é o nosso corpo astral, ou seja, nosso corpo das emoções. Todas as nossas emoções estão registradas nesse corpo, emoções dessa vida e de vidas passadas.
Por exemplo, digamos que numa vida passada, vou dar um exemplo para vocês, assim, numa vida passada eu vim morrer num incêndio, por exemplo, tá? Passei por um incêndio, morri na vida passada. Essa morte, essa dor, ela tá registrada nas minhas emoções, porque todas as emoções, sejam elas boas ou ruins, estão registradas nesse corpo astral. E aí, por exemplo, nessa vida, eu não tenho acesso a essa informação de que eu morri numa causa incêndio, tá lá nos meus registros akáshicos do meu corpo búdico. Mas o meu corpo das emoções, ele é capaz de captar alguma coisa que aconteceu numa vida passada. Então, digamos que eu vou num jantar à luz de vela, romântico, tudo bonitinho, tudo lindo. Chegando no jantar, ao me deparar com aquela vela, aquela cena daquele fogo, aquela situação, aquilo me dá uma coisa tão ruim, uma sensação tão ruim, que a única coisa que eu quero é sair daquele lugar, sem entender o porquê. Porque por alguma fração de minutos eu tive aquele déjà vu, aquela sensação, aquela ação que me ligou ao meu corpo akáshico, meu corpo búdico, e isso ressoou no meu corpo astral, que eu vivo aqui agora. E aí eu tive um lapso de sensação do que aconteceu na minha vida passada. Pode acontecer, tá? Então, o nosso corpo astral é onde ficam registradas todas as nossas emoções. O corpo número 6 é o nosso corpo duplo etérico. O duplo etéreo, o que acontece? Ele é o nosso corpo responsável por dar ânimo para o nosso corpo físico. Os nossos chakras estão todos no corpo duplo etéreo. E um exemplo bem interessante para vocês entenderem o corpo duplo etéreo é assim. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, de alguém que, sei lá, sofreu um acidente e ficou paralisado. Ou então, por algum motivo, teve que fazer uma amputação de uma perna, de um braço, de um dedo, enfim. E aí, do nada, essa pessoa sente uma coceira, por exemplo, numa perna que ela não tem mais. E aí, o que acontece? O corpo duplo etéreo, ele tá perfeito. Ele é um corpo perfeito que movimenta o corpo físico. Então, é bem natural as pessoas que por algum motivo ou não têm uma parte do corpo ou então teve uma paralisia numa parte do corpo, é bem comum às vezes a pessoa sentir uma coceira, sentir alguma coisa nessa parte do corpo, porque foi ativado o corpo duplo etéreo. Então, o corpo duplo etéreo, ele é o corpo que anima o nosso corpo físico, tá? E é onde estão registrados todos os nossos chakras, onde estão instalados todos os nossos chakras. O corpo físico, que é o corpo número 7, é esse corpo material que a gente vê aqui, tá? É o nosso corpo composto por ossos, músculos, tecidos, sangue, órgãos, enfim. É tudo isso que a gente vê, tudo isso que a gente sente, que a gente percebe, é o corpo que está instalado no plano físico. Então, esse assunto é um assunto bem interessante, principalmente para quem trabalha como terapeuta, com terapias, porque uma vez que a gente consegue identificar cada corpo, a gente pode também acessar no paciente aonde está instalado o problema. Porque, por exemplo, um problema que é gerado através do corpo emocional, é feito um tipo de tratamento, diferente de um tratamento que vem relacionado, por exemplo, do corpo mental inferior, que é um corpo onde tu tem que trabalhar mais a mente. Então, se eu tenho algum problema de causa que está instalado no meu corpo astral, eu tenho que ter eu preciso ter um método de tratamento que mexa só no meu corpo astral. Eu não preciso mexer em todos os meus 7 corpos, entende? Então, é bem interessante para quem trabalha com terapia. Provavelmente, quem é terapeuta estuda sobre os 7 corpos. E para essas 3 pessoas que me perguntaram sobre o assunto, eu espero que tenha ficado claro para vocês. E tem bastante literatura, bastante coisa que dá para estudar sobre. Então, era isso. Qualquer coisa, se por acaso não fiquei bem didática, não consegui me expressar bem, eu peço desculpa, mas eu acho que sim, eu acho que vai dar para vocês entenderem. E é isso.